Vamos falar de uma das eras mais, nossa, turbulentas e transformadoras do Império Romano do Oriente, a dinastia Isáurica. Pensem bem, foi uma época de sobrevivência por um fio, uma guerra civil religiosa que literalmente rachou o Império e, para fechar, um evento que redesenhou o mapa da Europa para sempre. Bora entender como essa história toda se desenrolou. Olha, para a gente entender como os exáuricos chegaram ao poder, primeiro a gente precisa dar uma olhada na bagunça que estava antes. O período logo antes de 717 tem um nome bem sugestivo, a Anarquia de 20 anos. E olha, o nome entrega tudo, foi um desastre completo. Imaginem só, 7 imperadores em 20 e poucos anos, um caos de revoltas, muita incompetência e o império ali, sabe, quase desmoronando, com inimigos chegando por tudo que é lado. Aí fica a pergunta, né? Com o governo todo despedaçado, inimigos batendo na porta, como é que o Império conseguiu sobreviver a isso? A resposta, bom, ela vem na forma de um general muito determinado. Um cara que não só ia botar um ponto final nessa anarquia toda, mas que também ia encarar de frente a maior ameaça que Constantinopla já tinha visto até então. Essa resposta tem nome. Leão III, ou Isáurico. Ele vinha lá da Síria, era um estrategista simplesmente brilhante. Em 717, ele marchou para a capital, decidido a acabar com a bagunça e tomar o trono. Só que o maior desafio dele não ia ser político, não. Mal deu tempo de sentar na cadeira e pronto. Um exército gigantesco já estava vindo na direção dele, com a missão clara de varrer Bizâncio do mapa. E quando a gente fala gigantesco, não é exagero. As fontes da época falam em, olha só, 120 mil soldados e mais 1.800 navios. Essa era a força do Califado Omíada que chegou para cercar Constantinopla em 717. Era uma força esmagadora, muito, mas muito maior do que qualquer coisa que o Leão conseguia juntar para se defender. Sinceramente, parecia fim de jogo. A queda era quase certa. Só que o Leão tinha um plano que se apoiava em 3 pontos-chave. Primeiro, as muralhas da cidade, que eram gigantes e tinham acabado de ser reforçadas. Segundo, ele tinha uma carta na manga, a arma secreta do Império, o famoso e aterrorizante fogo grego. Aquela arma incendiária que queimava até na água e que, nossa, simplesmente destruiu a frota inimiga. E para finalizar, o golpe de mestre. Ele fez uma aliança com os búlgaros, que vieram e atacaram o exército sitiante pela retaguarda. Essa estratégia foi tão brilhante que não só salvou a cidade, salvou o Império inteiro. Ok, a ameaça externa foi controlada. A gente poderia pensar, ufa, agora vem um tempo de paz, de reconstrução, certo? Errado. A cabeça do Leão III funcionava de um jeito diferente. Para ele, a vitória não era só militar, era um sinal divino. E todas aquelas décadas de desastres antes dele, para ele era Deus mostrando que não estava feliz. Então, determinado a purificar o império e garantir que Deus ficasse do lado deles, ele começou uma crise completamente nova, uma crise interna, que acabou definindo toda a sua dinastia, a era da iconoclastia. Mas por que começar essa briga toda do nada? É que o Leão, assim como muita gente daquela época, acreditava piamente que vitórias e derrotas na guerra eram um espelho da vontade de Deus. Depois de tanto tempo de desastre, ele botou na cabeça que tinha alguma coisa muito errada no jeito que os cristãos estavam praticando a fé. E o alvo dessa preocupação dele foram os ícones, as imagens religiosas. E é aí que entra o termo iconoclastia, que ao pé da letra quer dizer quebra de imagens. O Leão e a galera que o apoiavam começaram a achar que venerar imagens de Cristo e dos santos eram, na verdade, idolatria, uma violação direta dos mandamentos da Bíblia. Aí, em 730, ele foi lá e proibiu oficialmente o uso de qualquer imagem religiosa. Foi o começo de uma treta que ia durar mais de 100 anos. O filho do Leão, o Constantino V, foi ainda mais fundo nessa teologia. Essa citação dele resume bem o ponto central dos iconoclastas. O raciocínio era o seguinte: Cristo tem 2 naturezas, uma humana e uma divina. Então, como é que se pode desenhar isso? Qualquer imagem só conseguiria mostrar o lado humano. Isso seria separar as 2 naturezas, o que na cabeça deles era uma heresia das grandes. E isso, claro, rachou o império no meio. De um lado, você tinha os iconoclastas, os quebradores de imagens, com o apoio do imperador e de uma parte do exército. Do outro lado, os iconódulos, ou veneradores de imagens. Eles defendiam que os ícones eram como janelas para o divino, e essa visão era muito forte nos mosteiros e entre a população em geral. E o Constantino V, o filho do Leão, não ficou só no papo, não. Ele partiu para uma perseguição brutal. Não só mandou tirar as imagens das igrejas, como também começou a expulsar violentamente quem defendia os ícones do governo. O alvo principal dele foram os mosteiros, que eram o centro da resistência. Chegou ao ponto de forçar monges a se casarem com freiras em cerimônias públicas e humilhantes só para desmoralizar o movimento. Foi uma guerra cultural e religiosa sem dó.
E olha, como se essa guerra religiosa toda já não fosse o suficiente, um outro tipo de problema começou a crescer ali por dentro da própria dinastia. A briga teológica começou a perder espaço para uma coisa bem mais pessoal e sangrenta, uma luta violenta pelo poder dentro da família imperial. A história da imperatriz Irene e do filho dela, o Constantino VI, parece até roteiro de filme. Pensa só, ela governou enquanto ele era criança. Mas quando ele cresceu e quis o poder para si, ela não quis largar o osso. Ele conseguiu derrubar a mãe, mas acabou se mostrando um governante bem fraco e impopular. E aí vem a parte mais chocante. Num ato de pura ambição, a Irene armou uma conspiração contra o próprio filho, mandou capturar e cegar o rapaz, ele acabou morrendo pouco tempo depois, por causa dos ferimentos. Sim, a mãe fez isso com o filho. Com o filho fora do jogo, a Irene fez algo que nunca tinha sido feito antes. Ela subiu ao trono, não como uma regente ou esposa de imperador, mas como a governante suprema por direito próprio. Foi a primeira vez na história que uma mulher governou o Império Romano sozinha, usando os títulos de basilissa, que é o feminino, e às vezes até o masculino, basileus. O reinado da Irene foi, sem dúvida, um marco histórico lá em Constantinopla. Mas, a milhares de quilômetros dali, em Roma, a notícia caiu como uma bomba. Foi recebida com uma mistura de choque e oportunismo. É que para a mentalidade da época no Ocidente, uma mulher simplesmente não podia governar o império. Então, para o Papa, o trono romano estava vago. E um trono vago, claro, é uma oportunidade de ouro. Para a gente entender o que veio a seguir, é só olhar o cenário político. Lá em Roma, o Papa Leão III insistia que o trono em Constantinopla estava vago, com esse argumento de que uma mulher não podia governar. Ao mesmo tempo, ele precisava muito, de um protetor militar poderoso para ajudar contra os inimigos dele na Itália. Foi a união perfeita de necessidade e oportunidade. E essa oportunidade toda se materializou numa data bem específica e cheia de simbolismo. Dia de Natal, do ano 800. Lá em Roma, aconteceu algo que abalou as estruturas de todo o mundo cristão. O Papa Leão III simplesmente pegou uma coroa, foi até o rei dos francos, o famoso Carlos Magno, e a colocou na cabeça dele, declarando-o imperador dos romanos. Para Constantinopla, isso era um absurdo, algo impensável. A sucessão romana era uma linha única, sagrada, que vinha desde o imperador Augusto. Esse ato do Papa foi um desafio direto. Foi a criação de um segundo império romano no Ocidente. E isso tudo nos leva a uma pergunta final. A dinastia Isáurica começou de forma heróica, salvando o império de ser completamente destruído. Mas ela terminou com a ideia de um império romano único e universal sendo quebrada para sempre. Com um imperador no Oriente e agora outro no Ocidente, o que afinal de contas significava ser romano. O grande legado de sobrevivência dos Isáuricos teve um preço altíssimo, a unidade. E essa fragmentação foi o que ajudou a definir a Idade Média e, de certa forma, seus ecos chegam até nós.